Olá, família! Tudo bem com você? Estamos aqui retomando mais uma aula, sim. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos ainda no primeiro capítulo, verso por verso. Já passamos pelo o verso 1 ao verso 6. Começamos a abordar do quarto ao sexto verso. Já vimos as 7 igrejas, já vimos os 7 espíritos, já vimos Jesus na condição de testemunha fiel. E hoje nós vamos ver um pouquinho, primogênito dos mortos e que nos lavou por meio do teu sangue. Lá em João não, né? Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5 e 6, diz bem assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Bem, aqui agora nós temos essa narrativa. Cristo na condição de primogênito dos mortos e que nos lavou em seu sangue. Quando nós falamos em primogênitos dos mortos, como eu disse na aula de ontem, nós temos realmente outras pessoas que ressuscitaram antes de Cristo ressuscitar. Caso, por exemplo, de Lázaro, a filha da viúva, nós tivemos o próprio Moisés, teve aquele que Eliseu ressuscitou, enfim, teve alguns casos de ressurreições. Mas o que faz com que Cristo seja o primogênito dos mortos? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Hebreus, nós entendemos que Cristo se torna o primogênito dos mortos porque ele foi o precursor da ressurreição com base no sangue daquele que venceu o pecado. Lembra que Cristo falava assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Cristo, em outros momentos, havia dito que todo aquele que cresce nele, ainda que morresse, viveria. Então, quando Cristo ele vence a morte, ele vence o pecado, ele agora dá autoridade para que a morte seja vencida por qualquer um. Agora, presta atenção. Quando nós falamos qualquer um, obviamente, naqueles que creem nele. O evangelho, num dos 4 evangelhos, é mencionado que Cristo, ele de fato estava presente desde a criação do mundo, o evangelho de João. Em um outro momento é dito que Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. E aí nós precisamos compreender isso. Porque, na verdade, aqui não é nenhuma questão de filmes fantasiosos, viajando no futuro, isso, aquilo, não. Mas é porque o plano de Deus para a salvação já consistia em Cristo vindo à Terra e morrendo pela humanidade. Lembrando que a discussão entre o bem e o mal, o posicionamento de Lúcifer e o posicionamento de Deus, é anterior à criação do ser humano. Apenas na criação do ser humano se tornou tudo evidente acerca dessa discussão. E aí não é uma mera discussão, né? É a iniquidade que se achou no coração de um ser que foi criado perfeito, eterno, santo, e achou iniquidade nele. E diante disso, no meio da criação, nós tivemos a oportunidade de ver um Deus de amor se tornar tal qual a sua criatura, viver no meio da sua criatura, padecer como a sua criatura padece por causa do pecado, ainda assim não desobedecer a Deus, ainda assim receber o favor de Deus e morrer a favor de todos aqueles que acreditarem nele na condição de filho de Deus. Então, quando fala que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, é porque Deus já havia concedido Cristo como seu cordeiro a ser sacrificado. Nós vemos isso, por exemplo, ainda lá no Éden. Quando Adão e Eva vieram a pecar e eles perceberam que estavam nus, com o que eles se cobriram? Folhas de bananeira.
Imediatamente, Deus, depois de dar a ele as sentenças, eis que Deus agora mata um cordeiro e com o couro de sua pele cobre a nudez deles. E aí você já vê desde o primeiro pecado o cordeiro sendo morto. Nós vemos o cordeiro sendo morto ao longo de todo o livro da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4, em um determinado momento, eis que aparece o Cordeiro de Deus no céu, tendo a aparência de que estava morto, mas que vivia. Então, essa imagem de Cristo ressuscitando, vindo do mundo dos mortos, na verdade, dentro do plano da redenção, o plano da salvação, feito antes da fundação do mundo, antes do ser humano pecar, Cristo já era previsto que ele morreria e que ele ressuscitaria. Por isso, de todos que morreram, Cristo foi o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro a morrer. Porque, na verdade, ele não morreu ali na cruz e ressuscitou 3 dias depois. Ele morreu antes da fundação do mundo. Em um determinado momento, quando ele falava para os discípulos que subiriam a Jerusalém e lá ele morreria, um teve, né, a audácia de falar assim, não, mestre, o senhor não morrerá. Ele falou assim, como não? Se foi para esta hora que eu vim, foi para isso que o Pai me enviou. Então, obviamente, Cristo foi o primogênito dos mortos. E nos lavou em seu sangue, porque a sua morte, o seu sacrifício, é o que nos purifica de todo pecado. É uma analogia que, na verdade, você só vai entender o dia que você, talvez você nunca veja essa cena, mas é quando você entender um cordeiro, um animalzinho, ele sendo morto. E você imagina que você esteja sujo e essa sujeira seja o pecado. E apenas com o sangue escorrendo do pescoço dele, você consegue passar e remover a sua sujeira. Agora nós estamos falando no sentido figurado de algo que aconteceu na prática por muitos anos. Mas o que o texto sugere é que realmente pecados que ao olho nu, né, aos olhos humanos a gente não consegue ver, mas que estamos impregnados, apenas o sangue de Cristo é capaz de nos purificar, de nos limpar, de nos lavar profundamente. Ou seja, é apenas quando eu reconheço o sacrifício de Cristo é que agora eu tenho a oportunidade de ter os meus pecados perdoados. Lembra? Livro do Apocalipse, revelação de Jesus. Olha quanta coisa você já viu a respeito de Jesus em apenas 6 versos do livro do Apocalipse. Há muito mais e nós vamos continuar estudando. Então, a classe está liberada. Peço para você, antes de sair pela porta, deixe o seu like no vídeo para eu saber que você está acompanhando a aula certinho. Se você está gostando, coloque aqui nos comentários dúvidas, sugestões, alguma coisa, deixe nos comentários também. E em breve nós teremos, no final do primeiro capítulo, já teremos o primeiro aulão exclusivo para membros, mas você pode se tornar membro do canal também. Além de você ajudar esta obra que temos feito, você também vai usufruir de alguns benefícios a mais desse curso, tá bom? No mais, de segunda a sexta-feira estamos aqui gratuitamente, sempre pela manhã, para que você estude um pouco mais a palavra do Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus, nos encontramos na próxima aula ou, se não, no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.